A paz do Senhor, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. A paz de Cristo, tenha um ótimo dia para vocês. Amém? Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. Que essa afronta irá cair. Essa afronta contra você. Para nunca mais se levantar sobre a sua vida. Tem afrontas, irmãos, na nossa vida que dura anos. Eu não sei a afronta que você está vivenciando, mas tem te cansado. Por mais que você tente resolver, você não consegue. Sabe por quê? Porque há uma guerra no mundo espiritual, a qual você não enxerga com seus olhos físicos. Você que está tentando sair de uma determinada situação, se livrar de pessoas, de perseguições, de afrontas, até mesmo de enfermidades. E você luta, é sempre a mesma enfermidade, sabe? É sempre o mesmo problemas. E Deus falou para mim, fala para essa pessoa, que eu estou dando um fim, estou encerrando essa afronta, para nunca mais voltar para a sua vida. Estou falando de problemas antigos, de perseguições antigas, de pessoas que não desistem de você, pessoas que afrontosas, irmãos, pessoas que estão sempre te procurando, sempre inventando história com seu nome, e você já está cansado, cansada das mesmas coisas. Você se esconde, você fica quieto e as pessoas vêm atrás de você, pessoa vem atrás de você, quer saber informações. E seu nome sempre é motivo de falatório. E você está perguntando até quando essa perseguição? Até quando essa afronta? Até quando eu vou viver esses problemas antigos? Até quando? Tem coisas, irmãos, que cansam. Tem lutas, irmãos, que é tão repetitiva na nossa vida. E vai se repetindo e você sabe o que vai acontecer na sua vida. Talvez você não tenha esperança de nada. É tudo igual. Notícia nenhuma chegará na sua vida. Parece que o seu cenário vai ficar desse jeito o resto da sua vida. Você já não tem esperança, porque nada de novo acontece. Irmãos, tem coisas que é vencida no mundo espiritual. E quando acontece no mundo espiritual, se materializa no mundo físico. Você vai ver que as coisas vão se tornar fáceis para você. Pessoas vão desistir de você. Sabe aquela perseguição contra a sua vida, aquele falatório, aquela mesa? Irmão, ó, cada um vai para o seu lado, cada um vai pagar a sua dívida, vão esquecer de você, vão até querer se achegar a você na maior cara de pau. Tipo assim, por que eu persegui essa pessoa tanto tempo? Irmãos, Deus vai tirar essa influência do mal. Elas podem brigar entre elas, visar outras pessoas, mas você não. Tem pessoas que vão falar assim, não adianta perseguir essa pessoa. Não adianta tentar derrubar essa pessoa, porque essa pessoa não cai. Eu já fiz de tudo para prejudicar e não consigo. Tem gente que vai desistir de você.
vai desistir de perseguir você. Você vai sentir uma paz muito grande. Como o seu passado, sabe? Você vai olhar para as coisas lá de trás e você vai sentir uma paz muito grande. Nossa, não tem ninguém me perseguindo. Nossa, cadê a enfermidade que me perseguia há tanto tempo? Cadê as coisas ruins que sempre aconteciam? E nada. Até você vai se sentir surpresa, porque Deus está te colocando, te inserindo no propósito dele. Talvez você não enxergue, porque tem uma batalha muito grande. Você está cansado, você está cansada. Tem pessoas aqui que não tem nem força para orar, porque a batalha é tão grande, e você não se culpe. Por muitas das vezes, irmão, você não ficar ali, sabe, orando como você orava antigamente. Você não está caído, você não está caída. Simplesmente a guerra que te cansou. Você não está frio na fé. Você não está desacreditado. É por causa do cansaço. É por causa de muito tempo, irmão, uma batalha, uma luta, o cenário que não muda. Parece que você está em um quadro de depressão. Mas isso é uma carga espiritual de cansaço sobre a sua vida. Deus vai tirar esse cansaço. Deus não quer que você siga a sua vida, te colocar num novo cenário. Você cansado, cansada desse jeito. Tem pessoas que vão cair para nunca mais se levantar. Deus está trabalhando no seu cenário. Também está trabalhando nas afrontas contra você. Tem pessoas que não terão forças, irmãos, por causa da sua colheita. Porque o próprio Deus está derrubando essas pessoas, está derrubando essa afronta contra a sua vida. Você vai sentir uma enorme diferença no seu psicológico, até no seu corpo, irmão, físico. Esse desânimo é cansaço de lutas antigas. Amém? A palavra de hoje, irmão, fica aqui em 1 Samuel, capítulo 17, verso 49, que diz: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e o filisteu na testa. E a pedra cravou a testa e caiu sobre o seu rosto. Irmãos, Golias parecia invencível. Ele ali, irmão, ele era como um troféu ali para os filisteus. Um guerreiro que ninguém iria vencer. Além de um homem treinado, um homem de quase 3 metros de altura, forte, treinado na guerra, com as suas armaduras, quem ia, irmão, matar aquele homem? Quem ia derrubar aquele homem? Quem iria, irmãos? E aquele homem, irmão, era tão exibido que quando o exército dos filisteus se colocou ali, perto do território de Israel, aquele homem gritava dia e noite, chamando alguém para lutar contra ele. O povo de Israel estava apavorado, irmãos, diante daquele gigante, daquele problema que o povo de Israel, Saul, olhava e falava: estamos acabados. A afronta daquele homem. Sabia que ninguém ali poderia vencer aquele gigante
e o povo filisteus, porque era um povo muito bem preparado para a guerra. E Saul sabia, irmãos, ninguém ali, irmãos, ninguém se ofereceu a lutar contra aquele gigante. Todo mundo tremia de medo. Como lutar, irmão, com aquele gigante? Irmãos, imagina 40 dias e 40 noites alguém te afrontando. E você com medo, a qualquer momento, aquele exército invadir e aquele povo ser exterminado pelo aquele gigante, pelo aquele filisteus. Aquele povo já estava cansado de tanta afronta, aquela afronta de muito tempo. É isso que Deus pediu para falar para você. O que está te cansando, o que está afligindo a sua alma, é um cenário que você não tem vitória. Você não está tendo vitória. Porque tem guerras, irmãos, que você não consegue resolver. É espiritual. Tem gigante que não cai por si só. Tem que ser o próprio Deus que venha derrubar. Tem coisa que por mais que tentamos resolver, irmão, mais cansado, irmão, ficamos. Essa é a verdade. Quanto mais tentamos resolver algo, parece que as coisas ficam mais, sabe? Você já viu? Quanto mais você tenta, mais as coisas são mais enroladas. Quanto mais você tenta conversar com alguém, mais alguém ri de você. Quanto mais você levanta uma bandeira de paz para alguém, gente, vamos ter paz. Você aí, eu aqui, o inimigo. Não. Eu quero te afrontar. Às vezes você não está nem competindo, irmão, com ninguém. Simplesmente falou, gente, fica aí. Eu já saí fora de vocês, fica na sua. Segue a vida de vocês. Sabe? Que eu vou seguir a minha. Tudo que você quer, irmão, é a sua paz. Mesmo você levantando bandeira branca, você conversando com alguém, você não consegue. Talvez você já tentou entrar em um acordo com alguém, mas alguém não. Tudo que essa pessoa quer é destruir você. Ela não aceita um acordo de paz, quer competir com você. Tem pessoas, irmão, que estão competindo com você. E você nem está competindo com elas, você não está competindo com ninguém. Tudo que você quer é seguir sua vida. Tudo que você quer e tem pedido a Deus é uma restauração na sua vida. Um recomeço na sua vida. Só isso, irmão. Você não quer mais guerrear com ninguém, você não quer, sabe, problema para a sua vida. Mas tem gente que insiste, mesmo você não querendo. Tem problema que insiste na sua vida. Por mais que você tente resolver, você não consegue. Por mais que Saul tentava fazer um acordo contra os filisteus, contra aquele gigante, o gigante não. Pode trazendo um homem para lutar comigo. Se lutar comigo e me vencer, nós seremos seu servo. Mas do contrário, vocês serão meu servo, serão meu escravo. Eu farei o que bem quiser com sua vida, a vida de vocês. Tem pessoas que sabem, irmão, da desigualdade, que você é minoria, que você é menor, que você não tem capacidade. Tem pessoas que sabem da covardia que está fazendo com você.
Sabe que você sozinho e sozinha não irá vencer. Elas sabem que elas estão em maioria. Tem gente que sabe que tem mais dinheiro que você, mais recurso que você. Elas te perseguem por causa dessa vantagem. Estão seguras de si. Irmãos, quando Deus chega para colocar a afronta por terra, Ele coloca. E não é você. É o próprio Deus. Deus usou, irmão, o menor para humilhar aquele gigante. Deus não pegou o maior, um treinado de guerra. Davi não sabia nada, irmão, de guerra. Ele sabia em tomar conta de ovelhas. De guerra, não. Ele simplesmente foi levar um lanche para os irmãos. E quando viu aquela afronta, ele não deixou barato. Queria lutar contra aquele gigante. Ele queria ser usado por Deus. E Deus, irmão, escolheu Davi, justamente pequeno, sem capacidade nenhuma, contra aquele gigante. Não foi as mãos de Davi, mas a mão de Deus, irmãos. Deus não vai usar, irmão, pessoas grandes para derrotar essa pessoa, esse problema, não. Deus não precisa. Talvez você fale assim, olha, eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter um trabalho danado, eu tenho que, sabe, você está pensando um monte de coisa. Se eu tivesse alguém, sabe, maior que essa pessoa, com mais dinheiro que essa pessoa, se tivesse recurso, e Deus está te falando, você não vai precisar de nada. Você não vai precisar de nada. Se você tem obedecido à estratégia de Deus, como Davi obedeceu, esse gigante vai cair. E é próprio Deus que irá derrubar, irmãos. Não fica pensando, irmãos, em vingança, sabe? Que eu vou colocar na justiça, que, se eu tivesse, imagina um monte de coisa. É o próprio Deus que vai colocar alguém por terra. Irmãos, Deus pode tocar em alguém aquilo que ela te afronta, né? Que ela usa para te afrontar. Se é o dinheiro, Deus tira todos os recursos dessa pessoa. Essa pessoa vem à falência. Se ela tem usado o dinheiro contra você, Deus tira o dinheiro dela. Se essa pessoa tem energia, muita energia, para ficar em porta de alguém falando de você, indo em lugares aonde você não pode se defender, Deus coloca essa pessoa em uma cama, toca na saúde dela. Ela vai sossegar o facho, irmão, dentro de casa. Não vai ter força para ir nem na casa da vizinha falar de ti. Se ela está dentro da casa dela, falando do seu nome, usando a língua, Deus costura a boca dessa pessoa. Deus sabe visitar pessoas, irmãos, que falam demais, que estão falando besteira de você. Tem coisas que Deus já jogou no mar do esquecimento. E porque essa pessoa está indo pescar a sua vida no passado. Se você já pediu perdão a Deus, quem é aqui, irmãos, que não tem nada que venha se arrepender do passado? Todos nós, irmão. Mas essa pessoa que se julga muito santa está pegando coisas do seu passado para trazer para o presente. E Deus está falando, eu costuro a boca dessa pessoa.
Eu deixo essa pessoa muda. Eu visito ela no sonho. Deus tem inúmeras maneiras, irmão, de parar alguém. Deus tem inúmeras maneiras, irmãos. Você não vai precisar fazer nada. Essa guerra é totalmente espiritual. A única coisa que Deus pede, irmão, é para que venhamos nos posicionar. Você faz a sua parte, você não afronta ninguém, você fica em silêncio, segue a sua vida e deixa que Deus cala, que Deus faz, que Deus luta por você. Até em um tribunal, quando você chegar, aquela pessoa tem mais vantagem sobre mim. Ela pode ter, mas tem um Deus que entra juntamente contigo. Na hora do juiz falar um não, vai dizer um sim. E Deus vai falar, dá um sim para ela. Se o coração do juiz é duro demais, Deus amolece. E você fala, como eu venci essa guerra? Não foi você, é o próprio Deus. É Deus, lembre, é Deus que está mudando você de face. É Deus que está guerreando no mundo espiritual. Não fale que foi você. Não fale, irmãos. Davi jamais poderia dizer, um garoto ainda, irmão, contra aquele gigante, nunca iria vencer. Nunca. Se não fosse Deus, irmãos, nunca iria vencer. A soberba leva a queda, irmão. Lembra de Sansão? Achando que aquela força já era dele? Que podia brincar? Quantas vezes ele quisesse aquela soberba, ele deixou que a soberba, a falta de maturidade, irmãos, começou a brincar. O que Deus fez? Tirou a força de Sansão. Aquela força não era de Sansão. A força dele era humana. Mas quando Deus colocou aquela força sobrenatural, aí era diferente. Deus chegou e tirou. Então, irmãos, é Deus que vai dar um fim. É Deus que vai pôr um fim. Primeiro no mundo espiritual. Você vai se materializar. Daqui para frente, você vai viver uma nova história. Uma nova vida com Deus. Você vai sentir leve. O seu espírito vai estar leve. Deus vai tirar toda luta. Toda luta. Você pode ter lutas novas, mas como essa, não. Como essa, não. Se prepara para a pessoa te esquecer aí, tá? Pode querer se achegar, mas a luta era totalmente espiritual. Havia uma guerra contra a sua vida. Amém? Então, irmãos, Davi ali, Deus deu sabedoria para ele pegar aquela pedrinha, aquela funda e girar em direção. Encontrou, irmão, uma abertura em Golias, na testa de Golias. Foi aonde aquele gigante tombou, irmão. Tombou para frente. Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante. E venceu o invencível. Foi o próprio Deus. Aonde uma pedra, irmão, vai derrubar um gigante. Deus deu velocidade àquela pedra. Então, irmãos, as coisas mais espirituais. Tem pessoas que falam, Davi, não sei o que, não, irmãos. Davi jamais venceria.
A força não era de Sansão, era de Deus. A força não é sua, é de Deus. E é Deus que vai resolver tudo na sua vida. E lembre de uma coisa, essa luta, essa afronta vai cair para nunca mais se levantar sobre a sua vida. Deus me mostrou uma luta muito grande, irmão, no mundo espiritual. Há uma guerra muito grande para paralisar essas pessoas, esse problema sobre a sua vida. Há uma guerra muito grande. Você não está enxergando, mas há uma guerra por você. Irmãos, tudo na vida tem um limite. Deus põe até limite no mar, nas ondas, até aqui. Aqui você não vai passar. E Deus está colocando limite na sua luta. Porque Deus sabe do seu limite. Tem pessoas aqui que estão no seu limite. No seu limite psicológico. Se Deus não parar essa perseguição, Deus sabe que você não vai suportar. Tem gente aqui que não vai suportar. Deus chega, irmão, muitas das vezes no nosso limite. Eu vou falar algo rapidamente, né? Irmãos, eu estava lendo um livro que alguém admirava muito, um homem de Deus. E ele queria ser igual a ele. Ele falou, tem certeza que quer ser igual a mim? Que você quer passar por aquilo que eu passei? E ele estava ali no barco, irmão, aquele homem pega aquele homem e afoga ele. E levanta de novo e afoga aquele homem sem respiração. Irmão, faltava pouco tempo para aquele homem perder, né, os sentidos. Aí ele, é assim. Então, irmão, é nesse limite. Deus estava te moldando. Eu não sei a obra que Deus tem na sua vida, mas é assim, irmãos. Talvez você pediu tantas coisas a Deus, talvez você não pediu. E tem gente que viveu uma perseguição extrema, porque Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus não vai dar nada, irmão, a menino e a menina, a gente orgulhosa, que não vai dar glória para Ele. Primeiro, Deus traz humilhação para a sua vida. Lembra de Israel? Eu te tentei, eu te humilhei. Como Deus nos humilha? Humilha, deixando pessoas nos humilhar, pessoas nos perseguirem. Então, irmão, Deus não vai te dar coisas grandes. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, não sei aonde você quer chegar, mas talvez você não pediu nada, como eu nunca pedi. Mas eu tinha um chamado e eu tinha que obedecer. E tudo que eu passei foi um treinamento. Se eu não passasse por essa luta extrema, o que eu teria para passar para vocês? Só a palavra de Deus, irmãos? Amém. Eu só ia pregar a palavra de Deus? Amém. E a superação, irmãos? Deus queria me usar desse jeito. Então eu tinha que passar por muitas pessoas, muitas lutas, muitas perseguições, depressão. Eu tinha que passar, irmãos, porque fazia parte do meu chamado. E Deus estava me preparando para nunca levantar os meus olhos, nunca dizer que eu era forte demais, que eu sou forte demais, que eu não sou. Eu preciso de Deus todo dia.
E Deus não vai te dar nada. Deus não dá nada para criança. Deus dá para pessoas maduras, pessoas responsáveis, pessoas que não irão pisar no da pessoa, humilhar o da pessoa, porque você já foi humilhado demais. Deus tem coisas grandes para pessoas aqui, irmãos, para empresário, para empresárias. Deus tem, sabe, restauração para a sua vida. Talvez você não espere mais nada por causa da sua idade, mas é Deus que vai fazer. Deus vai te recompensar pela perseguição, pela luta. Deus vai te recompensar. E tanto tempo, irmãos. Irmão, eu sempre falo, eu não tenho, irmão, ganância por dinheiro, nem por status. Irmão, eu te falar uma coisa. Eu sempre me escondi. Até, irmão, para receber oportunidade eu me escondia. E mesmo como às vezes eu ia para o banheiro na hora da oportunidade, ficava lá um tempão. Quando eu saía, me dava oportunidade. Então eu nunca quis aparecer. Eu não sou presa a status. Eu não sou presa à questão financeira. A minha maior prova, irmão, foi família. Como Deus tirou o meu esposo de mim. A minha maior luta é família. E Deus sabe. Deus falou para mim uma vez que Ele sabia o que o meu coração desejava. Podia me dar rio de dinheiro. Podia me dar casa, status. Mesmo assim, havia um vazio dentro de mim. Então, meu irmão, cada pessoa tem algo a qual Deus deixa. Deus me deixou num deserto muito grande, irmão. Me deixou sozinha 6 anos. Depois, eu arrumei essa situação que durou pouco tempo. Eu peguei com minha mão. Quase perdi a minha vida. Porque não era o tempo ainda. E agora estou praticamente quase 2 anos. Tem coisas, irmãos, tem guerras que duram muito tempo. Deus sabe do que você precisa. E Deus, irmão, vai te dar quando a sua prioridade for Ele. Quando a sua prioridade for Ele, irmãos. Amém? Eu não sei por que eu falei isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas a palavra é essa. Deus está colocando fim nessa luta antiga. E Deus vai realizar. Você está pronto. Tem gente aqui que estão pronta em receber uma nova vida. Você não é mais um garoto, não é uma garota. Tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. E Deus dá, irmão, para quem tem responsabilidade. Quem não vai jogar. Irmãos, quanto mais difícil for algo que você consiga, você vai dar valor. Se você conseguir as coisas fácil demais, você não dá valor. É por isso, muitas lutas, irmão. Você vai dar mais valor à sua saúde. Vai dar valor ao seu relacionamento. Porque tudo que é fácil, não damos valor, irmãos. Amém? Vai dar valor ao seu ministério, à sua empresa. Vai dar valor à sua família, não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa, qualquer pessoa tentar se meter no seu relacionamento. O que é caro, damos valor. Aquilo que é sofrido, damos valor. Tudo o que Deus queria que você viesse valorizar, Deus vai te dar tudo de volta. Mas agora você vai ter responsabilidade. Cuidar daquilo que Deus vai te dar. Irmão, só até aqui. O recado está dado. Se você precisa de oração, coloca nos comentários. Eu estarei orando pela sua vida. Fica na paz e até logo, se assim o Espírito Santo permitir.